Glória a Deus. Heloísa, fique à vontade, viu? Deixa o Senhor te usar. Paz do Senhor, irmãs e irmãos. Agradeço por essa rica oportunidade de poder estar falando da palavra do Senhor. Eu gostaria, para não tomar muito tempo, já são 10h33, estar lendo aqui 2 Crônicas 18, que diz assim: a aliança com Acabe. Eu estou há alguns dias meditando nesta palavra que o Senhor tem me dado. Eu gostaria de compartilhar com as irmãs, com os irmãos nesta noite, amém? Que diz assim: e tinha, pois, Josafá riqueza, glória em abundância, e aparentou-se com Acabe, e depois de alguns anos desceu ele a visitar Acabe em Samaria. Então Acabe matou ovelhas, bois em abundância para ele e para o povo que vinha com ele, e persuadiu a subir com ele a Ramote de Gileade, porque Acabe, rei de Israel, disse a Josafá, rei de Judá: irás tu comigo a Ramote de Gileade? E ele lhe disse: como tu és, serei eu e o meu povo, com o teu povo iremos contigo à guerra. E disse mais Josafá ao rei de Israel: peço-te, consulta hoje a palavra do Senhor. Então o rei de Israel reuniu os profetas, 400 homens, e disse-lhe: iremos à guerra contra Ramote de Gileade, ou deixarei de ir? E eles disseram: sobe, porque Deus entregará na mão do rei. E disse, porém, Josafá: não há ainda aqui algum profeta do Senhor para que consultamos? Então o rei de Israel disse a Josafá: ainda há um homem por quem podemos consultar ao Senhor, porém eu odeio, porque nunca profetiza de mim o que é bom, senão sempre mal. Então este é Miqueias, filho de Elã. E disse Josafá: não fale o rei assim. Então o rei de Israel chamou um dos eunucos e disse: traz aqui depressa Micaías, filho de Elã. E o rei de Israel, Josafá, e o rei de Judá estavam sentados, cada um no seu trono, vestido com suas roupas reais, na praça da entrada da porta de Samaria, e todos os profetas profetizavam na sua presença. Zedequias, filho de Queneana, fez para si um chifre de ferro e disse: assim diz o Senhor, como este ferirá os sírios, até de todos consumires. E todos os profetas o mesmo, dizendo sobre Ramote de Gileade: triunfará, porque o Senhor dará a tua mão. E os mensageiros que foram chamar Micaías falou, dizendo: eis que a palavra do profeta é uma só. Bendiz as coisas boas para o rei, e seja, pois, também a tua palavra como de um deles, e fala o que é bom. Porém, Micaías disse: vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo, pois, ao rei, este lhe disse: Micaías: iremos a Ramote de Gileade à guerra, ou deixaremos de ir? E ele disse: sobe, triunfarás, e, e eles serão dados à vossa mão. E o rei lhe disse: até quantas vezes te conjurarei para que não me fale senão a verdade? Em nome do Senhor. Então disse:
Vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pasto. Então disse o Senhor: este não tem, Senhor, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: Não te disse que ele não profetiza de mim o que é bom, porém sempre mal? E diz mais: Ouve, pois, a palavra do Senhor. Vive o Senhor, viu o Senhor assentado no seu trono, e todos os exércitos celestiais em pé, na sua mão direita e à sua esquerda. E disse o Senhor: Quem persuadirá Acabe, rei de Israel, para que suba e caia em Ramote de Gileade? Uns dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito, se apresentou diante do Senhor e disse: Eu persuadirei. E o Senhor lhe disse: Como? O quê? E ele disse: eu irei e serei um espírito da mentira na boca de todos os profetas. Amém, irmãs? Aqui a gente sabe que Josafá ele foi aparentado com Acabe porque o filho dele casou com a filha de Acabe. Mas depois de muitos anos ele foi visitar Acabe. E quando a gente vê aqui, Acabe, ele convence a Josafá a entrar numa guerra com ele. Mas Acabe, ele é tão sagaz, irmãs, que ele convence, ele quer escutar aquilo que enche o ego dele, que alegra o coração dele. Mas esse profeta Micaeias, ele sempre falava a verdade, ele não gostava dele. Um pouquinho mais para frente a gente vai ver que quando Ai, mãe Heloísa, perdão, fechei o áudio da senhora, era para fechar o outro. Mãe Heloísa? Amém. Oi. Perdão, eu ia fechar o áudio que estava aberto aqui e acabei fechando a senhora. Me perdoe, em nome do Senhor Jesus. Mas estava escutando a palavra ou não? A palavra sim, aí quando a senhora começou, foi agorinha. Ah, tá bom. E, irmãos, a gente vê que como Josafá se aparentou a Acabe por causa do casamento do filho com a filha de Acabe. E quando ele foi, depois de muitos anos, Acabe persuadiu ele. A Bíblia fala persuadiu, para que ele entrasse na guerra com Acabe, Josafá. Mas Josafá, ele temendo a Deus, ele chamou, ele falou: Olha, chama os profetas do Senhor para que a gente se consulte, porque a gente sabe que naquela época tudo que iria fazer, o povo entrava em oração e chamava os profetas, né? Os sacerdotes para vir dizer aquilo que Deus queria que fizesse. E aqui ele chamou 400 profetas e foram profetizando o que ele queria ouvir, aquilo que ele desejava no coração dele, não aquilo que Deus queria falar. Mas quando Josafá ele falou assim: porventura não tem mais algum profeta que pode vir até a nós para que consultamos ao Senhor? E o próprio Acabe, ele reconhecendo que aquele profeta ia falar a verdade, ele já disse: falou, olha, tem ainda um que ele só profetiza coisa má contra mim. E ele declara com a boca dele que ele odeia aquele profeta. Ele declara porque aquele profeta, ele não falava aquilo que encheu o ego daquele homem, mesmo aquele homem sendo rei. Ele falava aquilo que o Senhor mandava. Ele não declarava aquilo para agradar alguém, não. Ele declarava aquilo que o Senhor ordenou pela boca dele. Ele sabia que havia um peso naquilo que ele ia falar da parte do Senhor, mas ele não deixou de falar. E também aqui a gente presta atenção que Josafá, ele temia Deus. Quando a gente vai lendo a história de Josafá, a gente vê que ele continua, né?
temendo a Deus, obedecendo a Deus. Mas por causa de uma aliança, irmãos, por causa de uma aliança. E essa palavra tem mexido comigo, o Senhor tem me chamado a atenção. Que muitas vezes nós fazemos alianças, é, e não consultamos a Deus, sabe? Começamos a andar com alguém, começamos a pegar conselho de alguém e nós não consultamos a Deus. E nós sabemos que essa cidade, para o povo, era muito importante, Ramote de Gileade. E ali a Síria tinha tomado conta. A Síria tinha tomado conta. E esse homem, eu fiquei prestando atenção naquilo quando falou que ele persuadiu, né, Josafá, e a intenção dele não era boa. A intenção dele não era boa. Ele queria escutar aquilo que alegrava o coração dele, que enchesse o ego dele, mas ele era maligno. Porque quando a gente continua lendo aqui, a Bíblia vem falando assim que quando eles sobem, que eles vão subir a guerra, Acabe e fala para Josafá, fala assim, olha, eu vou me disfarçar, mas você vai como rei. Você vai como rei. E às vezes tem alguém que nós começamos a fazer aliança com essa pessoa é sagaz. Ela faz algumas coisas que ela pode te colocar no meio de uma guerra. E muitas vezes você não pergunta para o Senhor, às vezes a pessoa vem até te conta uma história, olha, foi assim, e a história não é do jeito que ela está contando. Mas Josafá, ele temia ao Senhor. E mesmo que ainda ele tenha ido, porque quando a gente vai lendo mais para frente, eu não sou muito detalhista, né? Sou pregadora, eu falo aquilo que Deus mandou, não sou muito nem gosto muito, eu fujo um pouco. Mas a gente vê que no capítulo 19, a Bíblia fala que Jeú, ele vem e repreende Josafá. Mas a misericórdia de Deus, naquilo tudo, alcançou a Josafá. Porque aquilo que aquele profeta de Deus falou se sucedeu. Eles foram para a guerra. Acabe fez Josafá se vestir, né, de roupas reais e ele foi disfarçado. Tem alguém que ele até disfarça bem. Ele até mostra uma coisa que ele não é. Mas quando você entra em oração, quando você pergunta para o Senhor, fala, Senhor, quem é esta pessoa verdadeiramente? Com quem eu tenho me sentado verdadeiramente? O que tenho escutado é da tua parte mesmo, porque nesses últimos dias que nós precisamos é de discernimento, irmãs. É definir aquilo que é de Deus, o que não é. Hoje eu estava no culto e eu estava já com essa palavra há muitos dias e no final a pastora ela falou uma coisa certa. Ela falou, olha, irmãos, eu trouxe um pastor para pregar aqui por indicação, ele veio do Rio de Janeiro. E quando ele estava aqui em cima do púlpito, o Senhor começou a falar algo comigo. E eu falei, Senhor, e eu comecei a orar, e eu disse, meu Deus, e agora, Jesus? Ele já está no altar, ele já está aqui. E aquele homem falou tantas das coisas, e ela falando, eu me lembrei desta palavra. Eu falei, meu Deus, ele estava indo para uma guerra, porque Acabe persuadiu ele. Não foi porque ele chegou ali, ele sabia que Acabe ia entrar naquela casa. Não, eu vou contigo. Não, Acabe falou para ele, falou, você vai comigo. A palavra é bem clara, persuadiu, convenceu. Sabe, vamos se dizer assim, deu um conselho errante para ele. Falou, você vai comigo, ó, a guerra é nossa, nós vamos ganhar. Mas ele foi sagaz, porque quando ele manda o outro ir vestido de rei, ele disfarçado, é para que os sírios não vissem que era ele, irmãs. Para que os sírios não viessem para matar ele. Mas a Bíblia aqui vem falando que quando eles vão ali para Ramote de Gileade a guerra, deixa eu ver aqui, aonde que está? Um minutinho. Então entrarei na peleja, porém.
E aí no 28 diz assim: E subiram, pois, o rei de Israel, e Josafá, e o rei de Judá, a Ramote de Gileade. E disse o rei de Israel a Josafá: Disfarçado-me-ei, então irei na peleja. Porém, veste a tua roupa reais. E disfarçou, pois, o rei de Israel, e entraram na peleja. E deu ordem, porém, ao rei da Síria, aos capitões dos carros que tinha, dizendo: Não pelejareis nem contra pequeno, nem grande, senão contra o rei de Israel. E sucedeu que, vem do capitão do carro Josafá, disseram: Este é o rei de Israel. Então cercaram para a peleja, porém Josafá clamou ao Senhor e o ajudou, e Deus o desviou deles. Porque sucedeu que, vendo os capitões do carro que não era o rei de Israel, deixou de segui-lo. Então o homem armou um arco, atirou a esmo e feriu o rei de Israel entre as juntas da coraça. E disse aos carreteiros: Dai volta e tirem-me do exército, porque estou gravemente ferido. E aquele dia cresceu a peleja, mas o rei de Israel susteve em pé no carro defronte dos sírios até a tarde, e morrendo na hora do pôr do sol. Aqui Josafá, mais uma vez, no meio da peleja, ele clamou a Deus. Ele clamou a Deus, e Deus fez aquele homem desviar de Josafá. E Acabe, ele foi tão sagaz que ele falou: Olha, você vai com as suas vestes real e eu vou disfarçado. Mas quando o Senhor está numa guerra, e quando o Senhor vê a nossa inocência, porque teve inocência da parte de Josafá, ele, ainda que Micaés disse que se eles fossem, ia perder a peleja, ele ainda foi inocente, ele ainda foi tentando fazer aquilo que pudesse ajudar Acabe. Mas o Senhor, ele já não era mais com Acabe. Acabe tinha um coração maligno. Jezabel tinha o coração maligno. Quando a gente começa a ler a história, Acabe, ele era ruim. Ele era ruim. Mas Josafá, o reinado de Josafá foi um reinado voltado para levantar altares para o Senhor, para fazer aquilo que era da vontade de Deus. Então, nessa noite, que eu e você viemos prestar atenção com quem nós fazemos aliança, sabe, com quem nós vamos nos aliançar, muitas vezes até entrar em guerras que não é nossa. Porque, irmãos, vocês já perceberam que às vezes alguém está numa guerra e a gente sente até dó daquela pessoa. Às vezes ela está numa guerra que ela procurou aquela guerra. Às vezes ela está numa guerra porque ela não pediu conselho para Deus, porque ela não quis ouvir Deus. Ela está numa guerra não porque Deus colocou ela na guerra, mas muitas vezes porque foi desobediente, porque muitas vezes não quis ouvir Deus, mas quis ouvir o próprio ego, que quis mostrar: eu sei o que eu estou fazendo, eu sou dependente de mim. Não, não, nós não somos dependentes de nós mesmos. Nós servimos um Deus que Ele nos orienta. Nós somos dependentes deles. Como filhos obedientes, precisamos estar orando sim, pedindo direção para Deus em tudo que vamos fazer. Até mesmo, irmãos, às vezes nós conhecemos alguém, eu costumo dizer assim que tem algumas pessoas que parece que a gente conhece e o Senhor nos deixa alerta com aquela pessoa. Eu não sei se acontece com as irmãs, mas tem algumas pessoas que eu conheço e algo me incomoda naquela pessoa. Eu começo a orar, falo: peraí, Jesus, é eu ou é o Senhor me mostrando? Não deixa eu agir por mim, não, porque eu não ando por
por vista, mas eu ando por fé. Então eu preciso ter discernimento. Nesses últimos dias, irmã, é mais do que na hora da gente pedir as nossas orações. Senhor, me dá discernimento, Senhor, me dá olhar de águia, Senhor, olha onde eu vou, o que eu vou dizer, onde eu vou pisar, que mesa que eu vou sentar, porque Josafá, ainda que ele andava com Deus, a Bíblia diz que o Senhor fez ele ganhar a guerra quando ele orou ali que os sírios vinham contra ele, falou uma grande multidão. E você vê que ele pediu tanta direção de Deus que ele colocou, não foi só ele que foi orar e jejuar, não, ele convocou o povo, ele colocou uma cidade para que ele pudesse ganhar uma guerra. E aqui por causa de uma aliança, que naquela época a gente sabe que casamentos era casamentos de aliança, de um povo para ter paz com o outro, e naquela época eles estavam em guerra. Então esse casamento trouxe paz. Mas Acabe, ele era sagaz, ele queria se livrar. Ele não se importou que Josafá estava indo para peleja com ele, podia morrer naquela guerra, podia ser atingido. Mas o Senhor que vê todas as coisas e conhece todas as coisas, ele não permitiu, ele não permitiu. Você vê que o homem foi, armou, olha, um homem armou um arco a esmo e atirou, e feriu o rei de Israel entre as juntas da coraça. Olha, irmãos, como Deus deu estratégia para aquela flecha. Foi Deus que guiou aquela flecha. Foi ele que deu estratégia. Aquele homem, ele armou arqueiro, porque ele era arqueiro, ele armou o arco e jogou a esmo. E a mão de Deus guiou aquela flecha. E você vê que naquela época a coraça era toda para não entrar, mas tinha uma brecha. E o Senhor conseguiu derrubar Acabe. Porque ao porto só Acabe morreu. Pela maldade dele, irmãos. Pela maldade dele. Ele queria ganhar uma guerra, colocando a vida do outro em risco. E quantas vezes, irmãos, nós entramos numa guerra por alguém e aquela pessoa coloca o nosso nome num redemoinho, que quando você vê, você fala, como assim que meu nome está nisso? Como que aconteceu isso comigo? Porque precisamos de direção de Deus, irmãs. Nós devemos amar todos, mas confiar em poucos. Esses últimos dias é assim. Infelizmente, nós devemos amar todos, porque a Bíblia fala que nós precisamos amar, mas confiar em poucos. Nem todos estão habilitados para andar comigo e com você. Nem toda aliança vem da parte de Deus. Quando a gente vê aqueles era aliançado por um casamento. Mas quando a gente vai lá ver a história de Abraão e Ló, eles eram parentes de sangue. Era parente de sangue. Mas porque Abraão queria levar ele com Ló junto com ele, não deu certo. Então precisamos do direcionamento de Deus para ver o que o Senhor nos aconselha. Peça conselho para o Senhor, peça conselho para o céu. Sabe, eu costumo dizer assim que eu sou uma pessoa que eu converso bastante com o Senhor. E eu pergunto muitas coisas, eu questiono muitas coisas. E eu falo assim que naquele grande dia Jesus vai falar, mulher, como tu falava? Sabe, irmãos, eu sou uma pessoa assim que eu falo até sozinha aqui dentro dessa casa. Eu converso com o Senhor, eu pergunto, e o Senhor me responde, eu falo de novo, porque nós precisamos nesses últimos dias, irmãs. Irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. E a Bíblia diz assim que o joio e o trigo, ele precisa crescer junto. É necessário que cresça junto. Mas naquele grande dia o Senhor que vai separar, então nós precisamos ter discernimento, nós precisamos ter entendimento da palavra de Deus, para entender aquilo que o Senhor quer falar conosco, aquilo que o Senhor quer nos direcionar, aquilo que o Senhor quer nos ensinar, e aqui foi uma grande lição, porque eles eram aparentados por um casamento que era necessário, uma aliança de Estado. Mas quando Josafá chegou ali, Acabe até agradou ele, né? Fez um banquete, matou muitos bois, matou muitos bois, ovelhas, e fez um banquete para ele e para o povo que estava indo com ele. Mas a intenção de Acabe não era boa. A intenção de Acabe não era boa, era ruim.
porque ele persuadiu, olha que palavra forte, ele convenceu, ele persuadiu a Josafá ir com ele para a guerra. Mas ele foi sagaz, ele falou, olha, você vai com as suas vestes reais, e eu vou disfarçado, porque ele não queria que o povo ali na guerra soubesse que ele que era o rei, que ele que era Acabe, que ele que estava indo para a guerra contra eles, porque na realidade quem estava indo para a guerra contra eles era Acabe. Era Acabe. E Acabe, sendo o rei de Israel, ele não queria que o Ciro soubesse que era ele. Por isso que ele foi sagaz. Ele falou, não, Josafá, você vai com as suas vestes reais. Mas o Senhor já tinha avisado que ele não ia voltar daquela guerra, que o povo ia ficar disperso. Mas ainda teve misericórdia de Josafá. Porque aqui diz assim, que Josafá, quando ele viu aqueles capitães vindo contra ele, e diz assim, então cercaram para a peleja, porém Josafá clamou ao Senhor, e o Senhor o ajudou, e Deus desviou dele, porque sucedeu que, vendo os capitães dos carros que não era o rei de Israel, deixaram de segui-lo. E houve livramento sobre a vida de Josafá mais uma vez, porque ele clamou a Deus. Quantas vezes, irmãs, que nós fazemos algo sem clamar, sabe, sem pedir a direção do Senhor, porque escutamos conselho de alguém, alguém te convence que aquilo é bom, alguém te convence que aquilo que você vai fazer ou que a pessoa vai fazer precisa da tua ajuda, é bom. E você vai inocente, mesmo que ainda ouviu uma palavra, mas não se atentou muito naquela palavra que Deus falou. Porque o Senhor, ele sempre nos avisa. O Senhor não nos deixa enganar, irmãos. Eu costumo dizer que a palavra, ela é para muitos dias e para muitos anos. É para muitos dias e muitos anos, irmãs. Irmãos, porque quando o Senhor, ele fala algo com nós, e às vezes não acontece naquele tempo, mas no tempo que vai acontecer, e começa a acontecer aquilo, você lembra da palavra que o Senhor falou muitos anos atrás com você. E você fala, é mesmo, Senhor, o Senhor me avisou. Então, que nesta noite eu e você vemos atentar com quem fazemos aliança, com quem vai tentar nos persuadir a fazer aquilo que muitas vezes Deus não está no negócio, que não vai agradar a Deus, que vai nos prejudicar. E às vezes, sabe o que acontece? Nós caímos até na emboscada e depois falamos, Deus, mas será que o Senhor não viu? O Senhor viu e Ele falou. Nós que não, eu e você que nos atentamos naquilo que o Senhor falou. Eu e você que muitas vezes estamos dispersos, com a nossa mente preocupada com o dia a dia, mas que nesta noite que eu e você vemos atentar, para que ninguém nos persuade, venha nos persuadir a andar errante diante de Deus, a caminhar diante de Deus errante, mas andando na vontade de Deus e na verdade de Deus, irmãos. Eu tava hoje falando com meu filho, foi eu e ele para o círculo de oração, e esses dias eu estava conversando e eu escutei alguém falando assim, mas isso é costume de homens. E quando eu estava orando, o Senhor disse assim, falou, filha, que hoje está acontecendo no meio do meu povo, essa história que tudo é costume de homem, que, ai, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem, mas peça direção para Deus. Fique naquilo que o Senhor te chamou. Não mude por causa do ambiente que você está. Seja onde Deus te colocar para congregar. Se Deus te chamou de um jeito, permaneça daquele jeito. Continue daquele jeito. Porque nós estamos vivendo uma época que as pessoas mudam conforme o ambiente que elas estão.
Nós estamos vivendo numa época que as pessoas elas não são aquilo que Deus quer, elas estão conforme o ambiente, conforme o local. Eu sempre fui do mesmo ministério, saí por um tempo, Deus me permitiu ficar algum tempo em 2 ministérios diferentes. Num foi o Belém, eu fiquei 3 anos e 7 meses. E ali aprendi bastante. Eu tinha um pastor que eu falo assim, que eu aprendi muito com ele, o pastor Pedro Roque, que já dorme no Senhor. Um grande homem de Deus, muito conhecido aqui na Zona Leste, muito respeitado. E tive em outra igreja pequena, que o pastor lá também era uma bênção para a glória de Deus. E eu sempre fui da Brasil para Cristo. Eu aceitei Jesus dentro de uma vigília que o pastor era da Brasil para Cristo. E eu agora estou numa Brasil para Cristo, em outro lugar, e eu acho muito engraçado. Eu sou aquilo que Jesus me chamou para ser. E alguém me questionou, falou, irmã, mas você não anda de calça? Eu falei, não. Nossa, irmã, mas eu falei, irmã, fique em paz. Eu estou naquilo que o Senhor falou comigo. Eu estou sendo obediente naquilo que o Senhor disse comigo, não foi homens. Foi o Senhor. Eu falei, se Deus permite a irmã, amém. Que a irmã continue. Mas aquilo que Deus, Ele me ensinou e Ele disse, é assim que eu te quero. Você vai ser assim, desse jeito. Vai andar assim, do jeito que eu estou te mandando. Eu continuo do mesmo jeito. Eu ando com as minhas irmãs. Eu faço obra com elas. Mas do mesmo jeito que o Senhor me chamou. Então, seja aquilo que Deus te chama, aquilo que o Senhor implantou dentro de você. Não seja segundo os lugares que você anda. Não seja segundo aquilo que alguém fala que você tem que ser. Eu falo sempre para minha nora, eu tenho convicção daquilo que o Senhor falou comigo, aquilo que o Senhor me ensinou. Eu falei, eu tenho convicção. E por isso que eu não mudo. Mas irmãs também não critico quem usa. Eu ando com as minhas irmãs e elas usam. As irmãs da minha igreja usam. Eu acho que umas 4 irmãs que não usam. Mas elas usam. Eu falei, irmã, fique em paz. Uma irmã veio falar algo. Eu falei, não, irmã, misericórdia, eu não julgo ninguém. Eu fico naquilo que o Senhor me chamou. Irmãs, então que nesta noite vamos ter prudência nas alianças que fazemos. E não vamos mudar segundo o ambiente, não, irmãs. Seja aquilo que o Senhor te chamou para ser. Seja aquilo que o Senhor te ensinou. Porque o Senhor se agrada quando a gente é aquilo que Ele nos chama para ser. Não aquilo que alguém disse, alguém falou. Não, aquilo que o Senhor te ensinou. Aquilo que o Senhor disse para você que era para você ser. Não mude o teu jeito para agradar alguém. A Josafá, que ele foi persuadido aí a uma guerra que não era dele. Ele foi, porque a Bíblia é bem clara. Acabe persuadiu ele aí. Então não mude, não deixe que ninguém mude aquilo que o Senhor falou para você. Não seja aquilo que alguém queira que você seja, mas seja aquilo que o Senhor te chama para ser. Seja verdadeiro. Sabe, seja verdadeiro com as pessoas. Ontem a Adalto estava aqui em casa e nós já estávamos conversando e eu estava falando para ela, o Senhor me ensinou muita coisa. A gente vai amadurecendo e a gente vai aprendendo da parte do Senhor. Que nós precisamos ser verdadeiros. Eu falei, Dal, todas as vezes que alguém vem falar, eu falei, não, fala para ela. Não, você tem que sentar com a pessoa e colocar limpa com ela. Seja verdade, não está te agradando, fale para ela. Porque nós precisamos, irmã. Jesus está às portas. E possa ser que Ele chame eu, você hoje. Nós não sabemos nem o dia nem a hora. Então que essa noite vocês fiquem com esta palavra. Não deixe que ninguém venha te persuadir a fazer aquilo que Deus não mandou. A andar segundo Deus não te mandou. A entrar em guerras que Deus não te mandou. Mas que você venha perguntar para o Senhor aquilo que é para fazer. Aquilo que você precisa fazer. Não aquilo que alguém quer que você faça.
Irmãs, e assim agradeço a minha oportunidade, que o Senhor possa falar mais. Eu não sou uma pregadora da palavra, não. Eu estou falando aquilo que o Senhor colocou. Faz dias que eu tenho orado e meditado nessa palavra. Eu creio que essa palavra primeiro cortou em mim, porque a palavra sempre corta primeiro em nós. E é Deus dando estratégia para mim também, falando: olha, Heloísa, cuidado. Não deixe ninguém te persuadir em coisas que eu não estou. Que essa noite eu agradeço a minha oportunidade, que o Senhor possa falar melhor com cada irmão desta live. Amém, irmãs? Deus abençoe.